Em algum momento no seu estudo você vai sentir que falhou nas revisões? Eu espero que esse momento não aconteça na hora da sua prova. Por isso que nesse vídeo aqui eu vou te trazer um método para que você faça revisões da forma correta e também sistematize elas de uma forma que torne-as mais eficiente. Talvez você já tenha passado por uma situação mais ou menos assim. Você estuda um conteúdo, se dedica horas e horas em cima daquela informação. Logo depois parece que você sabe muito sobre aquele assunto. Você até faz questões, acerta. Mas quem sabe você se depara novamente com esse conteúdo daqui 15, daqui 30 dias. E aí acontece aquela situação bastante comum. Você olha para a questão, elimina duas, três alternativas dela, mas sempre sobra uma, duas, e você fica naquela indecisão e acaba marcando a errada. Isso acontece muitas vezes porque em algum momento a sua revisão falhou e você não consegue lembrar exatamente de toda a informação que deveria. Por isso, nessa aula que a gente vai conversar sobre isso. O que você vai ver nessa aula? O que é importante no momento da revisão? Um método para tornar a sua revisão extremamente eficiente e também como organizar suas revisões, como você vai sistematizar as revisões. Primeiro ponto que você precisa entender aqui nesse vídeo é o seguinte, olha. Nós temos dois momentos no estudo. Um primeiro momento que é quando você estuda a teoria, você está a compreender o conteúdo, entender o conteúdo. Pegar esse conteúdo em linhas gerais, como eu coloquei aqui. Aqui a ideia é você entender a lógica, o raciocínio, mas não detalhar as informações. O detalhamento ele vai acontecer posteriormente, quando você estiver trabalhando com a revisão e com as questões. E isso precisa acontecer de forma repetida. Vocês vão ver por quê. O que é importante no momento da revisão? Talvez você já tenha visto essa imagem algumas vezes na sua vida, se você estuda para concurso, ela é bastante comum, que é a famosa curva do esquecimento de Ebbinghaus. A curva do esquecimento estabelece que, como você pode ver ali na curva azul, que poucas horas, poucos minutos depois de você aprender uma informação, o esquecimento já começa a agir sobre ela. Existe uma pressão pelo esquecimento e isso é algo natural do ser humano. Quer dizer que em menos de 24 horas você já esqueceu praticamente 70% da informação que você havia estudado. Qual é o nosso objetivo dentro do estudo? Basicamente, buscar interromper esse esquecimento. Você consegue interromper várias vezes esse esquecimento, voltando lá para o ponto inicial, as curvas vão se seguindo, assim como vocês estão vendo aqui. A curvinha vermelha caiu, mas já não caiu tanto quanto a azul. A curvinha amarela, a curvinha verde, a curvinha azul. E muitas pessoas acabam supondo um modelo de revisão dessa forma. Uma revisão algumas horas depois, uma revisão 24 horas depois, uma semana depois e um mês depois. Qual é o grande problema das revisões através dessa metodologia, que é a curva de esquecimento de Ebbinghaus? É porque é muito difícil de você manter a organização dessas revisões. Por quê? O que acontece é que, passado 30 dias, digamos que a gente vai fazer essas 4 revisões aqui, passado 30 dias você tem 4 revisões para fazer dentro do mesmo dia. Um conteúdo normalmente, um conteúdo médio, normalmente vai demandar aí coisa de pelo menos uns 30 minutos de revisão. Aí imagina que você já começa o dia tendo 2 horas de revisões para fazer de acordo com isso aqui. E aí imagina então que você ainda falha um dos dias no estudo. Quer dizer, no dia seguinte você tem 4 horas só de revisão. O resultado disso é que você não consegue progredir nos conteúdos, não consegue avançar no curso. Com o tempo a desmotivação começa a tomar conta e aí é questão de tempo para você abandonar o projeto. Então, eu vou propor um modelo um pouquinho diferente aqui nesse vídeo e eu acredito que possa ajudar bastante. Como eu falei, pouco tempo depois a gente já tem uma perca de cerca de 70% das informações e o desafio que a gente encontra aqui é buscar uma forma de interromper o processo de esquecimento. Aristóteles já dizia, o exercício de repetidamente recordar de algo fortalece a memória. E ele não estava fazendo nenhuma descoberta inédita, isso aqui é algo bastante simples de se entender. Porém, por que então, quando você vai estudar, você foge da revisão como o diabo foge da cruz? Você fica postergando, evitando a revisão, se você sabe que é nela que você vai, de fato, memorizar aquela informação, fortalecer a sua memória e conseguir lembrar daquilo ali lá no dia da sua prova.
Olha só, uma das coisas mais importantes dentro desses pontos aqui é o seguinte, ó. Praticar a recuperação de informações é muito mais eficiente do que a reexposição ao material original. O que eu quero dizer? Praticar a informação você pode praticar por meio de questões, você pode utilizar flashcards, você pode utilizar um mapa mental, desde que seja uma revisão ativa, uma recuperação ativa da informação. Enquanto que a simples reexposição ao material original, leia-se, releitura dos grifos, ou você simplesmente relê o seu material, acaba sendo muito menos eficiente. A recuperação de informações deve ser repetida várias vezes. E esses daqui são 3 pontos fundamentais. A recuperação de informações ela deve ser repetida várias vezes, ou seja, o nosso cérebro aprende por meio de repetição, em sessões espaçadas, ou seja, você precisa esquecer aquela informação antes de fazer uma nova sessão. Como assim, Leandro? Eu estou estudando para esquecer o conteúdo. Sim, é mais ou menos isso. Porque quando você aprende uma informação nova, você coloca essa informação na sua memória de curto prazo. Mas ao mesmo tempo, você tem uma construção de um resquício de memória, que é a sua memória de longo prazo se construindo ali. Quando você deixa transcorrer um certo tempo entre o momento que você viu pela primeira vez esse conteúdo e o momento em que você faz uma recuperação ativa dele, você ativa novamente aquele resquício de memória da sua memória de longo prazo, porque a memória de curto prazo ela já limpou. Imagine uma memória RAM do computador. Toda vez que você desliga o computador, o que estava ali é apagado. Nesse caso aqui, quando você dorme, o seu cérebro apaga boa parte da sua memória de curto prazo e muito daquelas informações que você havia estudado nesse dia. Mas se no dia seguinte você novamente pegar essa informação, ou daqui 3, ou daqui 5, ou daqui 7 dias, quando você tentar estudar aquela informação, você vai precisar trabalhar lá aquele resquício de memória de longo prazo que formou. E quando você trabalha ela, você torna ela mais forte. Por isso, você vai repetir várias vezes, mas essas repetições elas vão acontecer em sessões espaçadas, a famosa repetição espaçada, de modo que o ato de se lembrar de alguma coisa te exija esforço cognitivo. Leandro, o que é esforço cognitivo? Esforço cognitivo tem muito a ver com o teu nível de concentração durante o estudo. Mas mais do que isso, imagina que você quer ganhar preparo físico. Você está trabalhando para aumentar o seu preparo físico. O que faria mais sentido? Você pedalar numa subida ou pedalar numa descida? Concorda comigo que faz muito mais sentido se você estiver pedalando numa subida, porque naturalmente você está empregando maior esforço. E o esforço vai te gerar preparo físico. Da mesma forma é o esforço cognitivo. O seu nível de concentração que você emprega, e sendo um nível que te exige esforço, fará com que você reforce ainda mais aquelas memórias e cada vez fique com a informação mais consolidada na sua mente. Legal? Segundo ponto da nossa aula, gente, aqui ó, o método para aumentar a eficiência da revisão. O que é essencial dentro da revisão? E aí são 3 pontos que são muito importantes. Esforço de recuperação foi o que eu acabei de falar para vocês. Recuperação ativa. Como que você vai fazer a recuperação ativa? Você não vai apenas olhar para a resposta direto da informação. Você precisa olhar para um gatilho e forçar a sua mente, fechar o olho, pensar naquela informação, tentar a todo custo lembrar o que você sabe sobre aquela informação. Isso é esforço de recuperação. Você vai trabalhar sua memória de longo prazo. Como eu falei, você precisa investir naquele vestígio de memória, fazendo com que ele se fortaleça cada vez mais, aquela conexão neuronal cada vez se comunique melhor, e assim fica cada vez mais fácil você evocar aquela memória. E você vai também esquecer da memória de curto prazo. Agora imagina assim, ó, dando uma olhada nesse esqueminha aqui, imagina que aqui é um estudo e aqui é um período sem você estudar. Aqui é outro estudo e aqui é mais um período sem você estudar. Basicamente o que vai acontecer é que aqui você reforçou a sua memória de longo prazo e aqui você deixou, digamos que um intervalo de 1, 2 dias, essa informação sair da sua memória de curto prazo. Quando você chegar nesse segundo ponto aqui, naturalmente você precisa empregar maior esforço cognitivo. Porque se essa informação estivesse na sua memória de curto prazo, você não precisaria muito esforço para conseguir lembrar dela. Uma coisa que aconteceu ainda hoje é muito fácil lembrar.
Agora, se você tentar lembrar uma coisa que aconteceu há 3, 4 dias atrás e que não foi muito relevante no seu dia, provavelmente você vai ter dificuldade. E aí você vai precisar se esforçar mais, se concentrar mais. E é isso que acontece a mágica. Mesma coisa, você vai dar um tempo, vai estudar novamente, vai dar um tempo, vai estudar novamente. E assim você foi reforçando aquela memória, até que as conexões estejam super fortes. E aí, olha só, aqui eu gosto de aplicar muito a lógica do flashcard. A lógica do flashcard ela é interessante porque ele funciona com a seguinte estrutura. Ó. Um flashcard basicamente é o cartãozinho. De um lado dele você tem uma pergunta e do outro lado você tem a resposta. Super simples. Mas o que acontece? Qual é o processo que acontece dentro do flashcard? Você tem inicialmente uma pergunta do lado na frente do cartão. Você lê essa pergunta que serve como um gatilho e você vai para a fase do esforço de recuperação. É a evocação da memória. É aqui que a mágica acontece. É aqui que você tem que se focar. Empregar o máximo de esforço para tentar lembrar daquela informação. Óbvio, vai chegar num ponto que se você não consegue lembrar, tudo bem, você vai para a resposta. Mas entenda que a resposta aqui, ela é apenas um feedback para te mostrar se o que você pensou estava correto ou não, ou para relembrar aquilo que você não conseguiu lembrar. O que acontece muitas vezes? As pessoas que gostam de estudar especialmente por grifos, elas matam todo esse processo aqui, ó. Esses 2 pontos do processo, eles acabam sendo negligenciados e a pessoa trabalha só diretamente com a resposta com feedback, porque você está indo direto ler a informação que você precisaria lembrar. E aí justamente o esforço de recuperação não está acontecendo. Está começando a fazer sentido? Como que fazer uma revisão com bastante esforço de recuperação pode fazer toda a diferença? E aí é simples. Nesse caso, pouco importa o método, como eu escrevi aqui, ó. Importante é aplicar o esforço. Você pode fazer isso por meio de flashcards. O flashcard faz você empregar esse esforço de recuperação de uma forma natural. Mas, por exemplo, um mapa mental onde você coloca apenas o gatilho, mas não coloca toda a informação no mapa mental, senão você faz aquele super mapa mental que mais parece um livro e que não tem tanta eficiência. O interessante é um mapa mental que ele tem o gatilho ali, ele tem talvez a palavra-chave que você precisa lembrar e você, a partir daquela palavra-chave, consegue puxar o resto da informação. Aí é um mapa mental bastante interessante de você utilizar. Você pode usar o seu resumo, mas de repente você olha o tópico do resumo e antes de ler o restante, você para e tenta escrever tudo que você sabe sobre aquele conteúdo, tudo que você sabe sobre aquele determinado tópico. É uma forma legal também de você fazer uma recuperação ativa. Por meio de exercícios, isso também acontece de uma certa forma natural. O problema da revisão por exercício é muitas vezes as lacunas que pode haver. E não necessariamente nas questões você conseguirá trabalhar todo o conteúdo. Muitas vezes vai acabar ficando algumas falhas aí nesse caminho. Então, uma certa atenção com a tal da revisão por questões. Acredito que o ideal é que você faça questões no momento próprio para fazer questões dentro do seu estudo e você também faça revisões no momento próprio para fazer revisões. Por último, gente, como organizar a sistemática de revisões? Como eu falei aqui em cima, essa sistemática da curva de Ebbinghaus, ela é uma sistemática um pouquinho mais difícil de executar, principalmente se você falhar algum dia no estudo, e aí vai começar a acumular revisões, e de repente virou uma bola de neve que você não consegue mais dar vencimento. Particularmente, prefiro trabalhar com revisões, em alguns casos, em dias fixos. O que eu faço normalmente com os alunos da mentoria aqui? Normalmente, durante o primeiro dia, principalmente se a pessoa estuda pela parte da manhã ou pela parte da tarde, eu sempre peço que ele coloque ali, no final do dia, 10, 15 minutinhos, no máximo, de uma revisão ultra rápida. Nessa revisão, ele apenas vai dar uma passada de olho naqueles conteúdos que ele já estudou ao longo do dia. Porque, fazendo isso, ele vai conseguir emitir um sinal para o próprio cérebro dele de que aquela informação é importante que não deve ser descartada durante o sono. E aí o cérebro vai trabalhar mais aquela informação. Aquilo que a gente se expõe poucos minutos antes de dormir, normalmente ficam permeando ali na nossa cabeça durante a noite. E isso faz com que essas memórias se reforcem. Tem alguns estudos que falam sobre isso. A revisão no dia seguinte, e aí é interessante que a gente utilize a revisão no dia seguinte, talvez ela seja uma das mais importantes dentro desse processo.
uma revisão semanal, só que aí não uma revisão em 7 dias, mas eu gosto particularmente de travar um dia na semana para fazer essa revisão. Que é um dia onde eu pego todos os conteúdos que eu estudei ao longo da semana. Então, vai lá no sábado ou vai lá no domingo e puxa todas aquelas informações. E depois lá no final do mês também, ou às vezes até 2 dias de estudo para pegar tudo aquilo que a gente estudou ao longo do mês e fazer uma revisão. Acaba que dessa forma fica um pouquinho mais travado o estudo. O que eu faço também? Eu procuro colocar questões nesse processo aqui. De uma forma que, olha só, a gente vai fazer questões em D+1, em D+15 e as questões do mês, além de simulados que a gente vai fazendo ou a cada 15 dias ou a cada mês. Por que isso? Percebe que, de repente, você vai estudar a teoria, você vai fazer aqui 4 revisões, mas eu vou retirar a revisão ultra rápida desse processo. Então, você vai fazer o estudo, mais 3 revisões desse conteúdo, mais 3 blocos de questões. Quer dizer, dentro de um período de 30 dias, você confrontou esse conteúdo 7 vezes. Ainda que em blocos menores do que, de repente, você fazer um grande estudo em um dia. Mas percebe que você adequou o seu estudo para ter repetição espaçada. E aí o outro ponto é só você fazer esforço cognitivo. Ficou claro? Gente, com isso aqui, se você estruturar a sua revisão dessa forma, seu plano de estudos tiver essa estruturação, você empregar esforço cognitivo utilizando, de repente, essa lógica do flashcard, mas não necessariamente apenas com flashcard, e seguindo, relembrando o conteúdo, reforçando cada vez mais para que justamente o que está na curva de Ebbinghaus aconteça, não tem erro. Legal? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o seu curtir, ative o sininho, tenho certeza que esse conteúdo aqui te ajudou, se você está estudando para concurso público, e também pode ajudar muita gente, então você curtindo, com certeza você ajuda o canal. E é isso, gente, ficamos por aqui, um grande abraço, até a próxima, tamo junto.